Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje dia 24 de janeiro, olha só, a gente já tá chegando no final de janeiro aí já. E janeiro foi um mês bem interessante, um mês bem positivo, né? Principalmente para nossas carteiras, né? Foi um mês que a gente saiu aí do prejuízo, saiu do bear market. Soltei um vídeo ontem falando que a gente tá entrando em um bull market. Hoje a gente vai fazer uma análise mais de price action, mais do curto prazo. Ontem falei bastante do longo prazo, qual que é a minha visão, qual que é ciclo de mercado. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, volta no vídeo de ontem, vou deixar linkado aqui no card o vídeo de ontem, e hoje eu vou falar do curto prazo, como que a gente consegue aí analisar as movimentações que está tendo e como que a gente pode enxergar oportunidades, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, porque aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal. Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que interessa aí para nós. Primeiro passo, a gente vai olhar para o S&P, a gente vai olhar para o mercado americano para a gente entender o que aconteceu aí de movimentação. Ontem eu comentei com vocês que a gente estava prestes a romper a linha de tendência de baixa, né, a LTB do S&P. Veja que essa linha ela não foi rompida nenhuma vez durante todo o bear market. A gente teve uma rejeição, duas rejeições exatamente nessa linha, 3 rejeições, e a gente tentou fazer um rompimento dessa linha já lá em dezembro, no comecinho de dezembro, aquele nosso possível rally do Natal que não aconteceu. No mesmo dia, a gente teve o fechamento abaixo da LTB. E veja que ontem a gente conseguiu romper, a gente conseguiu fechar o candle acima dessa região, algo que foi muito importante e muito interessante da gente ver nessa movimentação. A gente vê que a pressão de venda no mercado americano, no S&P, ela está entrando em exaustão. E ver esse rompimento não foi um rompimento muito bonito, mas o fato de ver esse rompimento aqui já é bem interessante para nós, já é um sinal positivo, um sinal de que a força compradora no mercado americano, ela está retomando. Hoje a gente tem um candle vermelho, cara, mas calma, o candle nem fechou ainda, aguarda o fechamento do dia, só no fechamento do dia a gente vai saber se a movimentação ela foi de alta ou foi de baixa. Ontem eu falei com vocês que a gente precisa, na verdade eu falei no canal do Telegram, se você não está no canal do Telegram, link aqui nos comentários, fixados no comentário. Mas eu falei que a gente precisava de um rompimento ontem e de uma continuidade, uma confirmação na data de hoje. A gente tem que aguardar a confirmação da data de hoje para a gente poder falar que o rompimento no S&P foi verdadeiro. Mas a gente já está querendo formar um pivô aqui, já está uma movimentação bonita. Ao menos que o dia hoje engolfe essa alta que a gente teve na data de ontem, aí sim vai ser negativo, aí sim a gente pode pensar que a gente não vai conseguir romper isso daqui, que a gente vai voltar a cair. Mas a gente está em uma região bem clara, cara. A gente não tem tanto espaço para movimentação. Olha só, a gente tem uma linha de tendência de alta aqui. Se perdeu a linha de tendência de alta, esquece toda a movimentação, o mercado vai cair. Se a gente confirmar aqui o rompimento da LTB, o mercado vai continuar subindo. Isso daqui eu tô olhando para futuros, tá? Do S&P. E aí a gente pode descer para time frames mais curtos para a gente tentar entender o que está acontecendo nessa movimentação. Olha só, a gente vê que tivemos o rompimento aqui na data de ontem, o rompimento foi bem bonito e que hoje o mercado ele está fazendo um possível pullback para confirmar o rompimento. Caso a gente segure nessa região aqui, caso o S&P, olha só, ele voltou depois do fechamento de ontem, né? Ele voltou aqui embaixo durante a madrugada aí, que foi o S&P, tô olhando para futuros, ele não fecha, tá? Durante a semana. Então ele simplesmente voltou aqui embaixo e ele tá tentando retestar o rompimento. Caso ele confirme esse reteste aqui, ele reverta essa movimentação, vai ser interessante porque a gente vai ter sim uma confirmação. Então a gente precisa aguardar a movimentação do dia acontecer. A gente pode traçar Fibonacci aqui, o mercado pode cair até essa região dos 4.000 pontos, mas é super interessante o S&P se manter acima dos 4.000 pontos na data de hoje. Se ele fizer isso, se manter acima dos 4.000 pontos
não devolver a queda que a gente teve ontem, isso vai ser muito positivo, vai ser muito favorável, porque a gente vai estar confirmando esse rompimento, e isso vai trazer gás para o BTC. O BTC não precisou de gás durante esses últimos dias, a gente viu que o mercado cripto está subindo muito forte, bem expressivo mesmo, e se a gente tiver essa movimentação de alta no S&P também, isso vai dar mais combustível para a gente continuar subindo. Então é super importante a gente ter essa movimentação dentro do S&P. Não o contrário. Caso a gente venha a perder essa linha de tendência de alta aqui, né, no gráfico diário que eu tracei para vocês, se a gente perder essa linha de tendência de alta aqui, isso pode puxar o mercado cripto para baixo. Quer dizer que o mercado cripto vai voltar a fazer fundos mais baixos do que os 15 mil dólares? Não sei, não dá para saber. O que eu sei é que no momento o mercado cripto está muito saudável. No momento a gente teve a alta muito expressiva sem o mercado americano tá subindo. A gente teve uma descorrelação nesse momento. Se a correlação vai voltar quando a gente tiver queda no S&P, não sei, a gente vai analisando dia após dia, beleza? Então o primeiro ponto é olhar para S&P e ver o que a gente espera para o dia de hoje. Eu espero que ele se segure nessa região, se segure dentro de Fibonacci, dentro do gráfico de 1 hora e volte a subir. Fechou com alta, fechou rompendo esse topo aqui, ó, ótimo, deu continuidade na queda, a gente fica mais bullish ainda, beleza? Olhando para o BTC aqui, que é o que nos interessa, a gente quer saber de cripto e não de mercado americano, a gente vê que tivemos a alta bem expressiva, onde essas movimentações de alta no gráfico de 4 horas, elas foram muito fortes. Por quê? Muito fortes. A gente fez alta, bandeira de alta, alta, bandeira de alta, alta que a gente teve novamente, formou bandeira de alta aqui novamente, entregou mais uma altinha, lateralizou. Quando a gente olha num gráfico mais longo, num gráfico diário, que vai ser essa pernada aqui, a gente vê que fez outra bandeira de alta dentro do gráfico diário e simplesmente continuou subindo. Nesse momento a gente está mais uma vez formando bandeira de alta no BTC, que foi uma movimentação de alta, e aí a gente começa a lateralizar, a gente começa a consolidar dentro dessa região aqui. Tudo que acontece entre Fibonacci, ó, se a gente traçar a Fibonacci aqui, ó, tudo que acontecer entre 0,382 de Fibonacci e o 0, que é o topo aqui, isso se caracteriza como bandeira de alta. E eu venho falando para vocês para aguardar bastante o pullback. Eu não estou operando em posição de trading nesse momento, não estou tradando o ativo, estou simplesmente holdando, só estou na posição de hold, só estou vendo a minha carteira valorizando durante esse período, porque a gente não está tendo pullbacks expressivos em gráfico diário. Por exemplo, a gente vê que o diário, cara, tá sobrecomprado e tá com divergência sobrecomprada e ele tá indo embora. O mercado tá com uma alta muito forte, uma alta muito expressiva. O que eu quero fazer? Aonde que eu quero entrar? Eu quero entrar exatamente em pullbacks mais fortes da pernada que a gente tem no gráfico diário. Hoje, o pullback mais forte que a gente tem é se o BTC voltar ali para os patamares dos 21 mil dólares ali, entre 21 e 21.800, é um patamar onde a gente teria um pullback no gráfico diário, um pullback dessa última pernada que a gente teve aqui. Eu não gosto de entrar em movimentações de bandeira de alta, porque tem muita chance de você ficar preso no topo, e bandeira de alta ela só acontece quando a movimentação está muito forte. Se a movimentação acabar, você pode ficar preso dentro dessa região de topo, mas para você também não ficar por fora da movimentação, não ficar moscando, pô, o mercado tá fazendo bandeira de alta, alta, bandeira de alta, alta, bandeira de alta, cara, começa a analisar isso daqui e veja qual que é o padrão que a gente tá dando. Se o padrão que a gente tá dando, olha só, se a gente traçar Fibonacci em qualquer movimentação aqui, ó, se a gente traçar Fibonacci aqui, ó, a gente vai ver que o mercado da alta faz a bandeira de alta, quando chega perto de 0,382, ele simplesmente reverteu aqui,
reverteu aqui e subiu. Então, 0,382 pode ser um ponto de entrada também. Eu não gosto de entrar somente se a gente estiver olhando nesse momento, assim, onde está tendo várias bandeiras de alta, mas mesmo assim eu não vou entrar nessa operação, eu não gosto de entrar nessa operação, mas para quem está de fora do mercado, eu sei que dá muito FOMO, dá muita vontade de entrar no mercado. Se você quiser entrar, cara, procure por entrar perto de 0,382 de Fibonacci, mas saiba que o seu stop, ele não vai ser um stop claro. Seu stop, ele pode ser pego com alguma movimentação de mercado. Porque aonde que você vai deixar o stop? Vai deixar o stop exatamente na mínima do candle de reversão, quando bater em 0,382 ou num candle anterior que você tem, mas saiba que você vai tomar um stop muito fácil dentro dessa região. É difícil você entrar em região de 0,382 de Fibonacci, cara, pode entrar, porque a gente está formando bandeira de alta e o mercado continua subindo, continua se movimentando, mas não esqueça de colocar o stop nessa região, porque se você perder, se o mercado perder essa região aqui, você não colocar stop, você vai ficar preso no topo, porque no gráfico diário a gente está com RSI extremamente esticado, no gráfico diário a gente está precisando de um pullback, e pode ser um pullback mais forte do que esse pullback que eu tô falando aqui para vocês, até 21, cara, pode ser um pullback mais forte, pode vir até mesmo um pullback no semanal, porque se a gente olhar o semanal, ele também deu uma boa esticada, e se a gente for olhar para o pullback do semanal, você vai ver que ele vai estar muito mais abaixo. Olha só, o pullback do semanal vai estar lá na faixa dos 20 mil dólares, então ali ó, entre 19 mil dólares e 20 mil dólares vai ser o pullback do gráfico semanal. Obviamente o gráfico semanal ainda tem espaço para subir no RSI, não está sobrecomprado, não está sobrevendido, beleza? Então ele está na meiuca ali do canal. Mas veja que se você não colocar um stop aqui, cara, você pode ficar preso no topo até uma retração nesse ponto, e aí sim, nesse ponto seria um bom ponto de entrada, seria um bom ponto de aporte. Não sei se o mercado vai chegar nessa região, não dá para saber, cara, você nunca vai saber se o mercado vai subir ou se ele vai cair, não dá para ter certeza. Aquela pessoa que falar para você, eu tenho certeza que o mercado vai para cima, eu tenho certeza que o mercado vai para baixo, ou essa pessoa consegue prever o futuro, é uma pessoa extremamente fora do padrão da sociedade, ou essa pessoa tá mentindo para você, porque não dá para saber, cara, e eu abro o jogo aqui com vocês, eu não sei para onde o preço vai, eu tenho uma análise, entendo as probabilidades e sei qual que é o meu setup, sei qual que é a minha tomada de decisão, sei qual que é o risco que eu vou tomar em uma operação. Toda operação que você entrar, ela vai ter a probabilidade de loss, a probabilidade de gain também. Você sempre vai trabalhar com essas probabilidades. Primeiramente, que se alguém soubesse, se a pessoa conseguisse prever o preço do ativo, ela ia estar trilionária, cara. A pessoa ia ter mais dinheiro do que todo mundo, porque é simplesmente, cara, você sabe que o ativo vai subir? Cara, vende até a sogra e compra no ativo, já que ele vai subir. Ou vende até a sogra e shorta o ativo, já que você sabe que ele vai cair. Ninguém sabe para onde o preço vai. A gente trabalha com probabilidades. Quais são as probabilidades nesse momento? É um pullback, é um resfriamento do RSI. Por isso, eu não gosto de entrar nessas regiões, por isso eu não vou entrar nessas regiões em operações de curto prazo. Vou ficar fora das operações de curto prazo até a gente ter um pullback relevante, um pullback que seja num gráfico diário, uma confirmação do rompimento da linha de tendência da LTB, da linha de tendência de baixa. Vou aguardar, cara, porque todos os time frames que eu desço no BTC não tem nenhum sinal no BTC de oportunidade de compra, beleza? Obviamente que quando você está de fora do mercado, quando você não é holder, né, quando você não tem uma carteira que nesse momento está valorizando, você fica com FOMO, né? Você fica pensando, poxa, eu poderia ter entrado aqui, não importa, sem gerenciamentos de risco, sem nada, o mercado subiu. Cara, se você fizer isso, você vai estar fazendo cagada. E você vai se dar mal nessa cagada que você está fazendo. Porque uma hora você vai ficar preso
no topo. Uma hora você vai tomar um grande prejuízo na cabeça, beleza? Obviamente que o BTC, se a gente olhar aqui para o gráfico diário, a gente está em regiões de resistência, são regiões importantes do mercado. Se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver que a resistência, ela tá bem nessa região que nós estamos, o preço está tentando se segurar aqui nesse topo anterior, a gente rompeu os 21 mil dólares ali, muito bom, muito interessante ver essa movimentação, essa força, pivô de alta no semanal, rompimento do topo anterior no semanal, estou bem bullish para o longo prazo. Mas a gente tem outras resistências a serem enfrentadas aqui, os 25 mil dólares. Romper os 25 mil dólares, o caminho tá livre para a gente subir até os 30, mas eu não acho que a gente vai conseguir subir assim em linha reta. Pode acontecer? Cara, pode acontecer. O mercado tá com bastante força compradora. Pode acontecer da gente vir aqui formar outra bandeira de alta ali acima dos 25 mil dólares e ir subindo. Cara, pode acontecer. Por isso, você tem que saber dividir suas posições, tanto para holder quanto para trade. Se você é 100% holder, ok, tá ótimo. É uma boa estratégia. Mas se você é 100% trader, é uma péssima estratégia. Porque nesses momentos, você vai ter muito FOMO. E aí, nesses momentos, você não vai conseguir segurar o FOMO. Porque está fora, 100% fora do mercado. Ser holder, ele traz essa paz também para você ser trader ao longo do processo, beleza? Quando a gente olha para o Ether ele tá com um caminhão aqui, ó, de resistência 1, resistência 2 e resistência 3. Se a gente olhar, o BTC também tinha essas resistências, resistência 1, resistência 2 e resistência 3. A gente já está na segunda resistência. Isso porque o BTC está mais forte do que todos os ativos, porque a dominância do BTC ela está subindo. Quando a dominância do BTC sobe, isso não é momento das altcoins, isso é momento do Bitcoin. Dominância caindo, isso é momento das altcoins, não do Bitcoin. Então você também tem que saber se movimentar dentro do mercado. Olha como que o gráfico da dominância do BTC, ele é bem claro. Ele tem o fundo marcado aqui, ó, nos 39 e tem o topo marcado aqui, ó, ali para os 48, 47. E ele vem e fica dentro dessa região aqui, ó, ele está dentro dessa região aqui desde maio de 2021. Então, simplesmente, você tem uma movimentação clara aqui dentro. Dominância do BTC subindo é momento do BTC e não das altcoins. Por isso que a gente vê que o Ether ainda não rompeu a primeira resistência que ele tinha. O BTC já rompeu. Quando a gente olha para a Matic ainda está presa dentro da lateralização que ela tem, que é essa lateralização, esse caixote aqui, ó, que vem desde julho, cara. A gente está preso dentro dessa região desde julho. Tá próximo ali de romper? Sim, tá próximo de romper, mas ainda não rompeu. Tá na resistência. A gente tem outra resistência logo aqui em cima, beleza? Então, quando a gente vê a dominância do BTC recuando, aí a gente vai ter os outros ativos subindo, fazendo os seus rompimentos. Isso daqui vai acontecer quando o BTC cansar. A movimentação ainda não cansou, ainda não cessou. Na hora que o BTC começar a cansar, subiu, lateralizou e está começando a perder força porque ele está cansado, nesse momento as altcoins vão subir. E aí depois vai voltar de novo a dominância para o BTC e ele vai se movimentando, beleza? Tem que saber jogar entre os ativos, tanto em BTC quanto em altcoin, beleza? Então esse momento é um momento mais pro BTC, o Ether está na região de resistência ali, deixa o Ether tentar romper essa região de resistências, tem outras resistências bem claras aqui para o Ether romper, Matic também, Matic se romper $1 aqui, a gente vai ter uma alta expressiva de 30%. E se a gente passar dessa região aí, a gente vai ter uma alta mais expressiva ainda, que a gente está falando de Matic ir para $1,70. E aí a gente está falando de uma alta de quase 100% aqui, beleza? Então, são ativos que eu tenho na carteira, eu tenho muito mais BTC, a galera da comunidade on-chain sabe exatamente as minhas estratégias, sabe que ativos que eu tenho na carteira e sabe exatamente a dominância de cada ativo que a gente tem. Mas no momento para a gente olhar para o mercado cripto, cara, o BTC é o que importa, porque olha só, todos os ativos estão formando o mesmo padrão
que o BTC, olha só, a Cardano fez a movimentação, a mesma movimentação que o BTC fez. A gente ainda não está tendo movimentações expressivas em alguns ativos, em algumas altcoins. Está todo mundo parado e todo mundo seguindo o que o BTC está seguindo nesse momento, porque a dominância está subindo. Então a gente tem que ficar bem de olho no BTC nesse momento, acompanhando essa subida, acompanhando essa movimentação de alta, analisando ele para ver o momento que ele vai fraquejar. Ele fraquejou, aí a gente começa a migrar para as altcoins, beleza? Mas nem adianta a gente ficar analisando altcoins nesse momento, por exemplo, porque, cara, a gente vê que tá todo mundo com o mesmo padrão. Se eu pegar Solana aqui também, Solana, que é um ativo que subiu bastante aí, ó. Se a gente vê Solana, mesma coisa, rompeu a LTB, tá se segurando aqui dentro dessa região, tá em região de resistência. A gente precisa aguardar as próximas movimentações do BTC para depois que a dominância subir bastante, a gente entrar nas altcoins. Tem um ativo que tá na minha carteira e que, cara, é o ativo que mais tá subindo dentro da minha carteira, é exatamente o Ronin. A galera da comunidade on-chain sabe quanto de Ronin eu tenho dentro da minha carteira e é um ativo que tá me surpreendendo bastante em toda essa movimentação de alta que a gente está tendo. Ronin não é um ativo que você vai encontrar nas corretoras, é um ativo extremamente difícil de se comprar. Você precisa ser um pouco de cripto nativo para você conseguir comprar Ronin, mas é um dos protocolos que eu mais acredito aí para o longo prazo. Um dos protocolos que eu mais acredito para o longo prazo, sendo o protocolo que eu tenho mais risco na minha carteira, o protocolo mais arriscado que eu tenho na minha carteira. Mas tem um vídeo aqui no canal onde eu explico porque Ronin é um dos ativos que eu gosto bastante e um dos ativos que eu aposto para o próximo ciclo. Eu vejo que a gente pode ter uma grande porrada de alta em Ronin. E essa movimentação de alta que a gente vem tendo em Ronin, cara, tá me surpreendendo, tá mostrando uma movimentação super positiva. Beleza? Bom, mas da estratégia de quanto que eu tenho dentro de Ronin, a minha carteira, só a galera da comunidade on-chain sabe. Na próxima semana ou no final dessa semana aqui, eu vou abrir as inscrições para a comunidade on-chain novamente. Então, se você quiser participar, fica ligado aí, porque eu não abro as inscrições desde dezembro, acho que comecinho de dezembro ali, eu fiz a abertura das inscrições e agora no finalzinho de janeiro a gente vai abrir novamente as inscrições da comunidade on-chain. Mas nos próximos dias aí eu falo para vocês na hora que a comunidade estiver aberta. Beleza? Então é isso, tamo junto, um forte abraço e eu vejo vocês amanhã. Valeu!